Esse é o Descomplicando Feltro, e se você tem se sentido aí um pouco mais improdutiva por conta da maternidade, aqui eu te mostro como superar essa fase e ainda ganhar a partir de R$ 1.000 com artesanato em feltro, trabalhando só 3 horinhas por dia, sem sair de casa. Eu sou a Débora Caneoia, eu sou fisioterapeuta e depois que minha filha nasceu, eu me descobri artesã. Quando eu senti a necessidade aí de mudar algumas coisas da minha vida, da minha rotina, me reinventar, me descobri artesã do feltro. Sou mãe da Rafaela, de quase 4 anos, que vai fazer aniversário agora em julho. Hoje a última live dessa sequência aí, foram 10 lives. Hoje eu vou falar de organização, como a gente pode organizar o nosso espaço, o nosso cantinho de trabalho. Antes da gente iniciar a conversa, vou pedir para vocês compartilhar a live, porque você pode ter uma amiga, algum contato próximo aí, que também vá se interessar com essas informações, em participar dessa conversa, desse bate-papo. Então, vamos compartilhar para chegar nessas pessoas. Por que que é importante a gente manter um espacinho e ter uma certa organização ali para o nosso trabalho? Isso vai otimizar o nosso tempo dedicado ao trabalho, vai melhorar o nosso ritmo de produção e vai melhorar tudo num geral mesmo, né? Melhorar a questão de você cumprir prazos, você se organizar em material, em produção, em tudo. Porque não é porque a gente trabalha em casa que não precisa ter um espaço separado para aquilo, né? Então, no começo, eu comecei um pouco no improviso. Então, quando você começa, claro, você tá testando, tá se arriscando. Então, eu tinha um cantinho meio improvisado. E, aos poucos, eu fui vendo que eu precisava, sim, de um espaço voltado para aquilo, pro meu trabalho. Porque a gente começa, muitas vezes, né, começa improvisando um cantinho na mesa da cozinha, na mesa da sala. E aos poucos, eu pelo menos fui vendo o quanto era necessário eu ter o meu espaço. Porque é a mesma coisa, você trabalha de repente num escritório. Vamos pensar que você chega no escritório, aí você tem que organizar tudo, você leva tudo da sua casa, leva computador, papel, pasta, caneta, não sei o quê. Aí todo dia você chega naquele espaço, você tem que organizar. Aí quando você termina, você tem que tirar tudo aquilo, guardar. Isso perde um pouco de tempo, né? Então, com a gente, é a mesma coisa, é da mesma forma. Então, com o tempo, eu fui sentindo a necessidade de realmente organizar, ter o meu espaço fixo. Aquele lugar é o meu lugar de trabalho. Então, vou falar um pouco disso hoje. O que é importante, né? Aos poucos, você que, pode ser que, como eu já falei, você que tá começando agora, não sinta tanto essa necessidade, mas conforme você for engatando aí nesse trabalho, você vai lembrar do que eu tô falando agora. Então, o que é legal você organizar? Ter uma mesa, um espacinho, uma mesa. Aí, assim, tamanho vai do que é possível, vai do que cabe, né, dentro do seu espaço. Mas uma mesinha, uma cadeira confortável, porque é onde você vai costurar, né? Então, você precisa se sentir também confortável no seu espaço. Então, uma cadeira legal, uma cadeira confortável, um espaço iluminado. Se não tiver uma iluminação boa, de repente, colocar alguma luminária, alguma coisa, porque faz diferença. A gente vai forçar bastante a vista, né? Principalmente, eu sempre falo, quando a gente costura à noite, quando é de dia, muitas vezes você tá ali perto de uma janela, então dá pra compensar essa iluminação. Mas quando você produz à noite, e eu normalmente costuro bastante à noite, procuro, né, fazer de dia, mas nem sempre dá, então às vezes eu aproveito à noite, que já tá, todo mundo apagou, minha filha dormiu, tal, eu vou aproveitar aquele tempinho pra costurar e pra adiantar as minhas coisas.
E aí você sente a necessidade de realmente ter uma iluminação boa, né? Um espaço bem iluminado, porque senão vai te cansar. Então, iluminação é legal. No começo, né? Quando eu comecei, pra quem não sabe, eu comecei lá no final de 2017. Quando eu comecei, é claro que foi tudo no improviso, né? Eu nem pensava em dedicar o meu tempo ao feltro fazendo um trabalho, né? Fazendo do feltro um trabalho. Então, eu comecei de maneira totalmente despretensiosa. Então, é claro que eu não tinha espaço, eu não tinha esse cantinho na casa, eu não tinha um lugar para guardar o meu material. Eu comecei e tal, comprei algumas coisinhas e tudo bem. Conforme eu fui engatando nesse processo todo, a gente vai comprando mais coisas. E aí eu fui vendo o quanto fazia falta eu ter um espaço também para eu guardar, né? Um armarinho, alguma caixinha para organizar as minhas coisas. Então isso é legal. Eu tenho aqui um armário que eu guardo só as minhas coisas de costura, de feltro. Não é muito grande, é um armário pequeno, 2 portas, algumas prateleiras, mas pra mim já foi o suficiente pra organizar as minhas coisas. Visualmente falando também, é muito bom, porque eu me sinto incomodada, assim, quando tá aquela zona toda, aquela bagunça, aquela poluição visual, então me incomoda. Então, podendo organizar ali e ficar no cantinho, eu achei, pra mim foi bom. É legal também ter uma agenda ou um caderno. Eu uso um caderno antiguinho, tava ali parado. E aí eu uso para fazer algumas anotações. Então, o que eu normalmente anoto? Preço de material. Então, os meus gastos. Porque a gente esquece, né? Você não vai lembrar. A gente compra algumas coisinhas, só que de repente você compra um feltro numa loja X, que o preço era tal. Aí depois uma outra cor você não acha naquela loja, você compra em outro, que já é um preço diferente. Tem tons de feltro, dependendo, né, que são valores diferentes. Então o feltro estampado é um pouquinho mais caro. Tem os candy color, que também são preços diferenciados. E a gente não vai lembrar de tudo isso. E na hora de você fazer uma peça, você tem que lembrar, né? Chegou uma encomenda X lá, exemplo. Inclusive eu tenho que fazer essa encomenda, volto pra mostrar ela pra vocês. Eu tenho uma encomenda de um palhacinho, não só de um, né? São 3, mas tem feltro colorido, tem feltro nesse tom candy color. Então eu tenho que olhar para aquela peça e saber que aquele feltro é um pouquinho mais caro. Então eu tenho que ter essas anotações para fechar o valor da peça, né? Então isso é legal, isso é importante. No começo eu até anotava, olha, pegava o caderno lá, comprei dia tal, na loja tal, valor tal, nossa, eu anotava tudo. O tempo foi passando e eu deixei de anotar tantos detalhes. Mas para quem eu sei que tem gente que é super, hiper, mega organizada e vai querer anotar, mas também é bem particular, vai de cada um. Mas é legal a gente anotar esses detalhezinhos. Além disso, né, de custo do que a gente gasta em material, legal também anotar, de repente, se você comprou numa loja, num site, se anotar valor de frete, e anotando todos os gastos que você teve, porque esse valor você acaba distribuindo nas peças que você produz, para não ficar com esse prejuízo, né? Então, meio que um caderninho de contabilidade, além de ser importante também anotar as encomendas. Então, olha, eu anoto assim, fulana fez uma encomenda no dia tal, e a encomenda dela, eu sempre pergunto, né, pra quando que a pessoa precisa daquela encomenda. Então tem muita gente que pede bem antecipado, eu sempre pergunto, você quer pra quando? Eu tenho que saber pra quando essa pessoa quer. Então, eu anoto, né, quando ela fez a encomenda, para quando que ela vai querer, para eu ter uma base,
Por exemplo, né? Como eu tava falando, tem gente que pede agora, vamos dizer, a gente tá no final de junho, e tem gente que pede pra um evento, aí um aniversário, alguma coisa, já de maneira bem antecipada. Então fala, eu quero, sei lá, pra outubro. Então você sabe que você tem um tempo até lá. Então, eu vou anotando uma ordem, né? Porque muita gente vai, de repente, pedir uma encomenda e vai falar, eu preciso pro mês que vem. Então, você tem que saber se dá pra encaixar, você tem tempo hábil pra encaixar essa encomenda, pra você terminar e entregar daqui 15 dias. Se você tiver uma encomenda atrás da outra, com prazos muito próximos, não tem como, né, você encaixar uma outra. Então, por isso que é legal ter um caderno para anotar, para você saber, né? Eu tenho várias encomendas, só que são todas mais para frente. Então, se aparecer alguém querendo uma coisa para ontem, eu consigo ou não produzir. Então, é legal anotar. Esse caderno, eu anoto também detalhes que a pessoa quer na peça. Porque quando é uma coisa muito personalizada, eu colho informações, né? O que a pessoa quer? Sei lá, exemplo. Eu quero uma guirlanda de maternidade. Tá. Tema tal, você tem preferência por cores? Eu tenho que colher essas informações, né? Se eu quiser produzir uma coisa bem personalizada. Então eu tenho que saber que detalhes que ela quer, as cores de preferência, sei lá, qualquer coisa. Eu vou anotando pra eu também não me perder, né? Pra eu lembrar, produzir uma coisa personalizada que seja, que esteja ali realmente conforme o gosto da pessoa, conforme o que ela me falou, né? As informações que ela passou. Então, eu anoto também. Também, informações importantes pra gente ter, né, anotado. Pagamento, se a pessoa já pagou, ou se de repente teve uma outra live que eu falei, né, que eu dividi o valor pra uma pessoa. Eu tenho que anotar, então, se a pessoa me pagou, quando que tá previsto ela me pagar outra parcela. Tudo vai ser um controle nosso, né? Então é importante esse controle, né, de pagamento, enfim, aí também vai de cada um, né? Mas toda informação, como é um trabalho autônomo, a gente tem que fazer a função de tudo, né? Tanto de contabilidade, da própria produção, tudo vai partir da gente. Então, quanto mais organizada você for, melhor, né? Então, já treinar um pouquinho disso. Cálculo, contabilidade, controle, tudo. Então, é legal a gente anotar. E eu gosto também de fazer um controle, né? Um balanço geral, assim. Quanto entrou nesse mês, quanto entrou naquele outro mês. E fazer sempre as minhas anotações, né? Como uma base. Pra contar na parte de organização. O feltro eu guardo numa caixinha, numa caixa grande até, transparente ali, que fica fácil de eu ver as cores. E o feltro, a gente tem que ter um cuidado para armazenar ele, para guardar, porque o feltro, ele tem pelinho, né? Por mais que não seja pelinho grande, assim, se você olhar bem ele ali de perto, você vai ver que o feltro é um material com bastante pelinho. E quando a gente não tem cuidado de armazenar o feltro, se de repente você tem um feltro preto, aí você deixou lá, guardou de qualquer jeito, né? E deixou, sei lá, vamos dizer, tá tudo empilhado. E aí o feltro preto tá em cima, tá perto do feltro branco. Nossa, você vai... esse pelinho do feltro preto, ele acaba passando um pouco pro feltro branco, pra qualquer outra cor, né? Então, ele não é legal. Aí, assim, se caso acontecer, se você já tiver feito isso, de repente, eu normalmente tiro
esse excesso de pelinhos, né, de troca de cores aí de pelinhos, dá pra tirar com fita adesiva, com durex, enrola um pedacinho, vai passando, que você vai tirando esse excesso de pelinho. Até na própria peça. Já teve peça que eu acabei... exemplo, né, pra ser mais clara. Uma vez eu fiz uma bonequinha, era uma princesa, o cabelo dela era cachadinho, e aí eu grudei os cachinhos todos no cabelo dela, eram compridinhos, e eu fui cortando esses cachinhos pra ficar do formato que eu queria. Só que nesse corte de feltro do cabelinho, quando você corta, você também, você vai perceber que cai um pouquinho de pelinho, né? E aí eu fui manchando, entre aspas, toda a bonequinha. Ai meu Deus, que desespero. O rostinho dela ficou, sabe com aquele resquício de feltro escuro do cabelo? Aí me deu um certo desespero, mas eu consegui resolver dessa forma que eu tô falando. Então enrolei um pouquinho enrolei durex, né? E fui passando assim no rostinho dela pra tirar esses pelinhos, esse pozinho, sabe? Que cai quando você corta ou que ele mesmo solta. E você vai perceber que estando em contato com outro feltro, vai acabar tendo essa troca, né? De pozinho, pelinho e tal. Então o que é legal pra guardar o feltro? Sempre guardar, quando você for enrolar esse pedaço, dobrar, né, esse pedaço de feltro, deixar o avesso sempre para fora, quando você dobra. Então, deixar o avesso do feltro para fora e a parte certa, né, do feltro sempre para dentro, porque é uma maneira de você conservar esse feltro. E eu sempre separo um saquinho para cada cor de feltro. Eu uma vez fui no Armarinhos Fernando, não sei se tem em todo lugar, né? Por exemplo, a Rosmari, que eu já sei que é do Rio Grande do Sul, eu não sei se tem Armarinhos Fernando lá, mas eu sei que aqui em São Paulo tem em vários lugares, né? É muito comum essa loja. Aqui eu não sei se tem em outros estados, mas eu gosto, para quem for aqui de São Paulo, da região, né, Grande São Paulo, eu gosto bastante do Armarinhos Fernando, porque lá é tudo tem muita coisa de papelaria, né? Então, eu fui lá uma vez, nossa, comprei vários saquinhos, aqueles saquinhos com fechamento autocolante, né, que você... tem uma colinha ali pra fechar. Eu comprei saquinho maiorzinho pra colocar, pra dobrar e guardar o feltro. Comprei outros menores pra guardar molde. Então lá, inclusive eu comprei as caixas de organização pra organizar as minhas coisas. Eu comprei nesse armarinhos também, nesse armarinho. E lá tem bastante coisa pra... caixa, umas caixinhas com bastante compartimento. Então é bem legal. Quando eu decidi comprar algumas coisas para organizar o meu material, lá eu encontrei muita coisa interessante. Então, para quem quiser dar uma passada qualquer dia, né? Acho que já tá aberto, não sei como é que tá. Acho que tá, né? Na quarentena, porque flexibilizou um pouco, né, essa questão do comércio. Então, eu acho que tem um horário aí que tá livre. É bom a gente procurar lojinhas maiores, não tanto lojinhas de bairro, porque as de bairro costumam ser um pouquinho mais caras, né? Essas maiores, assim, mais pra centro, né? Costuma ter um precinho melhor. Não sei como é que funciona aí no Rio Grande do Sul, Rosmari, mas... aqui, pelo menos, é assim. Quando eu preciso correr, né, pra uma coisa de urgência, assim, eu até compro nessas lojinhas de bairro, mas eu sei que eu pago um pouquinho mais caro. Mas então, voltando pra guardar o feltro. Então, deixar o lado avesso sempre pra fora, quando for dobrar. E eu deixo cada feltro num saquinho separado. Então, os feltros não se contaminam ali entre eles, né? E eu consigo conservar bem. Então, o molde que eu falei, né? Eu fui e comprei um saquinho
um pequenininho, um médio e o maiorzinho pro filtro. O menor e o médio eu costumo usar para guardar molde. Então, todo molde que eu imprimo ou que eu preciso fazer, desenhar, eu guardo em saquinhos, todos separadinhos, coloco numa pasta, coloco uma etiquetinha lá pequenininha para eu saber o que que é. Então eu escrevo o que é aquele molde, se for preciso, eu ponho o tamanho também, só para eu não me perder. Então, porque às vezes você faz uma peça e depois de um tempo você tem um retorno, assim, uma outra pessoa pede a mesma peça. Então é legal você guardar, porque aí você já tá ali, né? Você já tem ali guardadinho, é só pegar aquele molde, riscar e fazer. Então eu deixo tudo guardadinho, tudo organizado. Inclusive, que cabe bem aqui a conversa, quando eu não tinha um espaço próprio meu, assim, o meu espacinho do artesanato, eu vivia adaptando os lugares e eu cheguei a perder, inclusive, molde. Porque nessa de usa esse espacinho aqui da mesa da cozinha, aí vai almoçar, tem que tirar, aí leva pra lá, aí agora dá pra eu usar na sei lá que lugar, traz tudo aquilo. Nessa coisa de tira, põe, organiza, tal, eu já cheguei a perder molde, quando é uma pecinha, quando é moldezinho pequenininho, que às vezes tem umas coisinhas bem pequenas. Eu já cheguei a perder molde, né, faltar a pecinha de molde. Quando eu sentei pra fazer, eu falei, nossa, cadê? Cadê meu molde? Então, por isso que é legal a gente se organizar, porque tudo que acontece nesse sentido, a gente perde tempo, né? Perde tempo procurando, organizando, refazendo. Então, essa questão do tempo a gente tem que focar bem pra otimizar. A gente tem que tentar otimizar tudo da melhor forma possível. Eu tenho também um espacinho que eu guardo os retalhos de feltro, como eu já falei uma vez. Então, todo pedacinho que eu corto, de repente corto errado, ou quando você risca os moldes e começa a cortar, você vê que às vezes sobra, né, um espacinho entre as peças. Quando é muito pequeno, eu não guardo, né? Também não precisa ser tão mão de vaca assim, né? Tem pedaços que não dá, umas tirinhas finas que muitas vezes não serve pra nada. Então, eu não guardo. Já vi que tem gente que guarda, mas nesse, assim, muito pequeno, muito fino, não. Mas quando sobra um espacinho legal entre as peças, eu vou guardando. Porque uma hora ou outra a gente precisa. É útil pra alguma coisinha, né? Porque o feltro tem muito detalhe, muita pecinha pequenininha. Então, você tem um retalho. E eu não sei se alguém assistiu, tem um vídeo no meu canal que eu costurei um ursinho polar. Aquele ursinho polar, eu usei só retalho. Ou de peça que eu tinha riscado errado, cortado errado. Eu nem abri a minha caixinha de feltro. Eu só peguei os retalhos e fiz aquela peça. Então, assim, se for pensar, acho que tem uns 10 centímetros o urso. Então, assim, é bom, é legal. Eu guardo. Então, guardar retalho. Eu tenho um lugarzinho pra guardar as linhas. E as linhas, pra quem... Deixa eu mostrar aqui, né? Tem gente que usa linha retrós, que fala, né? Ai, não sei, gente, desculpa. Eu falo linha de costura. Tem gente que usa dessa linha pra costurar, né? As peças de feltro. Ela é mais fininha, então às vezes é legal usar linha dupla, né? Eu não gosto pra costura do feltro, mas também é bem particular, cada um acaba escolhendo o que se adapta melhor. Essa, claro, é um pouquinho mais barata, né? Mas eu não gosto. Assim, particularmente eu não gosto. Eu não gosto do acabamento. Não me dei bem com ela. Eu uso normalmente a linha de meada. Só que eu não tenho nenhuma meada fechada aqui. Eu já passei tudo... Pra quem não conhece, depois vai conhecer.
Quando você encontrar uma linha aí de meada, você vai lembrar de mim. Ela vem... A gente normalmente compra essas plaquinhas aqui, ó. Essa plaquinha branca, ela é vendida separada. Porque aí você enrola a linha de meada nessa plaquinha e é mais fácil de organizar. Porque do jeito que ela vem, quando você começa a puxar aquela linha ali pra costurar, nossa, faz um bololô, é um negócio que é meio bagunçado. Então, o legal é a gente passar pra organizar, né? Passar a linha de meada, desenrolar aquela linha toda e passar para essas plaquinhas aqui, ó. É bem... Aqui, pelo menos, é tranquilo de encontrar. Eu comprei na 25 de março, lá tem tudo. Eu comprei um saquinho grande, assim, que vem com várias plaquinhas dessa. Então, é legal para organização também. Eu tenho uma caixinha ali que tá só com as minhas linhas. Todas nessas plaquinhas. Vou dizer que quando eu comecei, eu improvisei. Eu não tinha essas plaquinhas, né? Mas eu peguei uma caixa de papelão, eu desenhei mais ou menos, cortei e eu enrolava as linhas. Eu enrolava as linhas nesses pedacinhos de papelão. Foi um improviso no começo, mas serviu, organizou bastante minhas linhas. A gente que trabalha com agulha, com alfinete às vezes, então ter esqueci o nome do coisinho lá pra espetar as agulhas, né, os alfinetes, pra ficar ali mais fácil. Uma vez eu fiz uma peça de feltro mesmo, era um coração simples, só que eu não gostei do resultado. Aí eu falei, quer saber? Esse daqui vai ser... Vai ser o lugar que eu vou espetar minhas agulhas, meus alfinetes, e tá lá até hoje. Então, nenhuma peça é perdida. Antes desse coração, era uma cabeça de uma boneca que eu tinha feito. E eu não gostei daquela cabeça. Nossa, não me agradou. Mas eu falei, vou usar. Não vai ser perdido, o material não é perdido jamais. Aí aquela bonequinha, aquela cabecinha que eu não tinha gostado, por muito tempo foi o lugarzinho que eu espetava meus alfinetes. Agora é um coração, mas é sempre peça que eu não gosto muito, eu uso pra deixar aqui na minha mesa. Uma coisa que depois, com o tempo, você vai perceber a gente usa muita pérola, né, pra fazer olhinho. Então, pérola preta, pérola com cor de pérola mesmo, pra de repente fazer brinco. E, por exemplo, os meus, no começo eu comprava saquinho pequeno, só que conforme eu fui fazendo, né, eu vi que eu ia engatar nesse ramo mesmo, eu comprei saquinhos maiores de pérola. Na 25 de março, pra quem tá aqui na região, nossa, lá é um mundo fantástico. Você acha de tudo. E lá eu comprei saquinho grande, assim, de pérola, né? Imagina um saquinho assim, com pérolinha pequenininha de 3 milímetros, quantas pérolas que não tem naquilo tudo. Então, pra organizar, eu usei aqueles tubetes, sabe, de festinha de criança, tubete, que... Uma vez eu fiz uma festinha pra minha filha, e aí a gente usou vários tubetes pra colocar a balinha de goma, um monte de coisa. E aí aquilo ficou parado. Eu falei, é aqui que eu vou colocar as minhas pérolas, meus olhinhos. E aí, é isso aqui, ó. Desculpa, gente. É isso aqui, pra quem não sabe, ó. Tá, até eu nem tirei o adesivinho que eu usei pra festinha da minha filha, que era com tema de joaninha. Falei, é aqui mesmo que eu vou organizar as minhas coisas. Então, eu ponho pérola, dá pra ver? Não sei se foca. É mais ou menos, né? Mas dá pra ver. Aí eu ponho também pra saber que tamanho que é. Aí meia pérola. Ó, é tudo da minha filha, da Joaninha. Mas é esses tubinhos, sabe? De festinha. Pra organizar, eu acho uma boa. Tem gente até que tem aquele suporte, né? Pra tubete. Também é legal, mas deixa tudo organizado. Então, eu tenho saquinhos grandes de pérola. Mas pra eu não ficar abrindo aquilo toda hora, com risco de cair as pérolas, eu ponho nesses potinhos.
Inclusive, tem coisa que eu guardo até em vidrinho de papinha. Sabe papinha de criança? Vidrinho que fecha ali com a tampinha? Tem um monte de coisa que eu guardo nesses vidrinhos também. Então, acaba sendo útil, né? Então, é bem legal. Acaba ajudando bastante. Você deixa tudo organizado. Pra hora de pegar e usar, é mais fácil. Então, é legal organizar. Legal a questão da organização. Uma outra coisa. É bom, eu sempre falo, né, que é legal a gente se antecipar as coisas. E assim, por exemplo, se chegar uma encomenda, se alguém pedir uma encomenda, já começa a ver, assim, se você tem todo o material. Por mais que uma pessoa faça uma encomenda hoje e fale, não, mas é só pra dezembro. Não fica enrolando não, viu? Postergando as coisas. Porque é importante a gente sempre se antecipar. Então, por mais que a encomenda seja para daqui muito tempo, se antecipa, já vê se você tem aquele material, você já tem tudo em casa para produzir aquela peça. Porque Lady Murphy, né? Tudo pode acontecer. Então, muitas vezes, se a gente deixa lá aos 45 do segundo tempo para procurar o material, para ir atrás, de repente não tem uma cor de feltro, tudo pode acontecer. Então, se antecipa, se organiza, já vê, vai atrás. Por exemplo, agora muita coisa a gente tem comprado online, né? Mas as entregas estão demorando, então se antecipa, se organiza, vai atrás, já tenta fazer as coisas de maneira antecipada, tá? Pra não ter problema lá na frente. Porque de repente você encomenda uma coisa e demora, aí você não consegue finalizar, você perde o prazo, porque você não tem o material. Então, não deixa isso acontecer. A organização, né, conta muito no caso da gente ter uma encomenda atrás da outra. Então, quando a gente mantém tudo organizado, como eu falei, você otimiza seu tempo, você mantém um ritmo melhor de produção, né? Então, acredito que, bom, pelo menos é o que eu acho, a organização é um ponto importantíssimo, tá? Pro nosso trabalho. Aí, de repente, você pode virar pra mim e falar, Débora, mas eu não tenho espaço pra organizar. Eu também não tenho um super espaço aqui não, viu? É o que eu falo, meu armarinho não é, nossa, gigantesco. Eu vejo que tem gente que tem um cômodo, né, só pra fazer um ateliêzinho. Não é... Claro que é maravilhoso, né, se a gente pudesse ter. Eu sei que não é todo mundo que pode ter. Inclusive, o meu é um cantinho pequeno, mas você não precisa de muita coisa. E detalhe, quando eu compro feltro, por exemplo, o nude, que usa muito, eu já compro, nossa, às vezes 2, 3 metros já direto, então vem com aquele bolo de feltro, aquela coisa grande, e se for pra colocar, assim, nem caberia na minha caixinha de feltro. Então eu deixo aqui no armarinho que fica perto da minha mesa. Só o extremamente essencial ali que eu vou usar. Exemplo, né, desse feltro que eu falo nude, que, sei lá, 3 metros que eu trouxe. Eu corto um pedaço desse feltro, uma tira. Aí esse eu guardo ali na minha caixinha. Então eu vou enrolar, igual eu falei, colocar em saquinho, vou deixar ali na minha caixinha. O restante desse feltro eu deixo num cantinho no meu guarda-roupa. E lá no meu quarto. Tem umas prateleiras também e acaba ficando lá. Então, eu divido. E aí, conforme vai acabando esse da caixinha aqui, que tá aqui perto, aí eu vou lá, pego mais e vou repondo, né? Então, a gente não precisa colocar tudo aqui no seu cantinho. Vai distribuindo. Até mesmo, outro exemplo, é o enchimento, a fibra siliconada, né? Quando eu comprei 4 quilos de fibra. Então, assim, eu cheguei com um saco gigantesco. E aqui, na minha mesa, eu também deixo só um pouquinho. Conforme o resto eu guardo ali, dou uma escondida no guarda-roupa, tal, num cantinho do quarto. Vou adaptando aonde dá, né? E aí, deixo aqui só uma quantidade menor. Conforme eu vou usando, eu vou repondo. Então, fica mais fácil de organizar, né? Se você não tem um espaço tão grande, tão amplo,
você deixa uma quantidade menor só pra você trabalhar, e conforme for acabando, você vai repondo. Na época eu morava em Santo André, era um apartamento maior. Como eu já falei, o bom, né, de fazer artesanato, ser autônomo, o nosso trabalho não é tão, não influencia tanto se por acaso você precisar mudar. Então eu morava em Santo André, quem não é daqui da região não vai entender, mas era uma cidade, uma cidade aqui de São Paulo. Aí eu precisei mudar, eu vim para um apartamento menor, vim pra Osasco, pra um apartamento menor, e assim, trouxe tudo, então lá já era um lugar adaptado, aí eu vim pra cá, adaptei outro espaço, e agora eu tenho o meu cantinho. Mas assim, a gente começa, é o que tem, é o que dá. E aí, aos poucos a gente vai se organizando, vai se adaptando. Então, eu acho que o começo é bem parecido, assim, pra todo mundo. Mas é legal, né? E o mais legal, eu acho, é também ver essa evolução, né? A gente começar num espacinho tão improvisado e, de repente, você já ter seu espaço, você já ter um monte de material, sabe? É legal perceber essa caminhada, né? Essa evolução. Continuando. E aí pode ser que você vire e fale, mas dá muito trabalho organizar tudo isso, nossa... Talvez no começo você ache que realmente não tem essa necessidade. Mas conforme seu trabalho vai sendo divulgado, conhecido, você vai produzindo mais, tendo mais encomenda, aí você vai ver que isso vai otimizar muito a sua produção. Então é legal, mas assim, cada um tem seu tempo, né? Como a gente tá conversando aqui, muitas vezes a gente improvisa e só com o tempo a gente sente a necessidade de se organizar melhor. Mas se você ainda não sente essa necessidade, um dia você vai sentir e você vai lembrar do que eu tô falando. Bom, se você tá me ouvindo aí, ainda nem começou, né, no artesanato, uma dica que eu dou pra você. Já vai pensando, pensa assim, bom, quando eu começar, que espaço que eu usaria? Então já vai se organizando, assim. Pensa onde você poderia produzir, onde você poderia construir o seu espacinho, como você poderia se organizar. Então, vai imaginando aí, vai pensando nessas possibilidades. Pensar num espaço permanente, né? Porque o improvisado a gente improvisa em qualquer lugar, mas é legal você pensar, nossa, onde poderia ser o meu espaço permanente? O espacinho do meu ateliê. Porque por mais que seja pequenininho, é o nosso ateliê, né? É o nosso trabalho. A gente tem que cuidar com todo carinho, né? Não é porque a gente trabalha em casa, nós somos os nossos próprios chefes, né? Não é porque é um trabalho autônomo, um trabalho realizado dentro da nossa casa que a gente não tem que dedicar todo o amor e carinho pra ele. Então, começa a pensar na sua casa aí, onde que poderia ser um espacinho permanente do seu ateliê. Como todas as lives, eu vou postar uma foto dessa live lá nas minhas redes, lá no Instagram e no Facebook. E se, por acaso, com essa conversa eu conseguir estimular algum insight aí em você teve um insight, uma sacada, alguma ideia, conseguir mudar alguma coisa aí pra você, então vai lá e comenta que eu quero saber, tá bom? Boa noite pra todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui em pleno sabadão à noite, né, me acompanhando, e adorei fazer todas essas lives. Vou me programar para fazer mais, porque é muito bom trocar essas informações, conversar com vocês aqui. E é isso. Quem quiser conversar mais aí comigo, pode mandar mensagem no direct, onde vocês quiserem, eu leio tudo. Respondo com o maior carinho, adoro conversar. É isso, fico por aqui e tô à disposição de todo mundo, tá bom? Adorei. Beijo, boa noite, tchau!